Fundo de ações ou ações? O que vale mais a pena para você investir? Sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Fala aí pessoal, Jonathan Camargo aqui e hoje nesse vídeo eu trouxe dois feras do mercado financeiro, Daniel e Danilo Guedini, para falar sobre carteira ou fundo de ações. Para quem não conhece esses dois feras aqui do meu lado, eles são do blog Caminho para a Riqueza e eu trouxe eles para a gente falar e discutir mais sobre o que faz mais sentido quando a gente fala sobre fundos de ações ou carteira de ações. O que vale mais a pena para você investir, e a ideia é tentar trazer aí um pouco mais do conhecimento meu e desses dois caras aqui para vocês aqui do canal, tá bom? Pessoal, se vocês quiserem se apresentar, falar um pouquinho de vocês, conhecer um pouquinho, falar um pouquinho do canal de vocês, acho que é legal. Maravilha! Pessoal, para quem não me conhece, eu sou Daniel Guedini, sócio fundador do Caminho para a Riqueza, também um blog de educação financeira e de conteúdo sobre os mais diversos tipos de ativo financeiro, né? Jonathan, obrigado pelo convite e assim como a gente já conversou antes em outros bate-papos, eu acho bacana essa interação porque investimento financeiro é igual a medicina. Daniel. Não existe certo ou errado, não existe o melhor, então depende muito, a opinião pode variar e nem sempre alguém está certo ou está errado. Eu acho que essa discussão é bastante enriquecedora. A gente vai fazer um formato de bate-papo bem natural e não necessariamente a gente vai concordar com tudo, né? Algumas divergências podem aparecer. Claro. Então vamos lá, Jonathan, você quer contar para os seguidores o que são os fundos de ações? Claro, vamos começar. Bom, para quem não sabe, os fundos de ações têm uma legislação que diz o seguinte, né? O investidor ali, quando vai fazer um fundo de ações, tem que entender o seguinte: a legislação de fundos diz que o gestor tem que fazer 67% do PL do fundo, ou seja, do patrimônio do fundo, em ações ou derivado deles, né, obrigatoriamente, para que ele tenha então a classificação aí de ações, né? E quando a gente fala disso, basicamente a gente está falando que obrigatoriamente ele depende que o mercado suba ou desça para ter resultado, né? Então basicamente quando a gente fala de fundo de ações é isso que a gente está falando. A gente está falando que é um fundo que depende de o mercado subir ou descer, ou seja, ter resultado no mercado acionário para poder aí ter bons resultados. Eu quero fazer esse complemento porque é bastante ridículo, é muito trivial. O nome fala, o que é fundo de ação? Tá dado, é um fundo que investe em ações. Agora, é tão simples quanto, parece ridículo. Agora, a subdivisão, aí não. Por quê? Você pode ter um fundo de ação de alta volatilidade, de baixa volatilidade, pode ser um long short direcional, pode ser um long short neutro, pode ser um long base, enfim, aí existem várias subclasses. Pode ser um fundo que aplica em BDRs, em ADRs, em small caps, aí sim a coisa complica. Agora, estratégias, né, por exemplo, o long and short, ou quantitativas, enfim, a subclasse do fundo de ação quer dizer algo mais abrangente. Agora, fundo de ação é exatamente isso, é o fundo onde, bem colocado pelo Jonathan, na teoria, 2/3 do fundo tem que estar investido em ação. Na prática, eu desconheço um fundo que não esteja 100% em ação. Talvez você conheça algum? Dificilmente. Conversando com muitos gestores, ele fala, olha gente, eu poderia, mas quem vai saber exatamente? Ah, mas é claro, tá na cara que vai cair, tá na cara que vai subir. Se tivesse, eu tava rico, tava todo mundo milionário, os gestores não precisavam ter fundo, eles trabalham só para eles. Não existe almoço grátis, não existe timing perfeito. Então o fundo de ação ele está alocado em ação. Sempre. E ele é ideal, né, para aquele investidor que quer participar da bolsa de valores, mas não tem tempo para acompanhar notícias, para analisar empresas. Então aquele investidor que não consegue escolher as ações por conta própria, ele conta com o auxílio do gestor, que esse é profissional sim, é um profissional de mercado, que conhece, que estuda, que avalia todos os cenários e ele faz essas escolhas. Né? Eu acho que essa é a gente vai entrar aí no segundo tópico, mas vantagens, né? As vantagens, né? Se a gente for pensar aí nas vantagens dos fundos de ações em relação a uma carteira de ações, primeiro, a gestão profissional, né? Eu acho que esse é um dos primeiros pontos, né? Acho que o segundo ponto aí, que a gente tem que pensar bastante, nem todo mundo tem tempo, né, de analisar a empresa e nem conhecimento para isso. Então o gestor faz isso
pela prova. Você está, vamos colocar assim, quando a gente não tem um conhecimento tributário por alguma coisa, a gente vai lá e contrata um tributarista. Posso fazer um adendo? Claro, vamos lá. Pior do que não saber, né? Eu não sei fazer análise, é aquele que pensa que sabe e não sabe. Exato. Aí é o pior dos mundos. E tem muita gente assim, viu? Não, o cara lê notícia, não, esse papel vai cair. Por quê? Ah, porque eu vi que o imposto nesse segmento vai subir. Gente, o mercado já sabe disso há muito tempo, tá? Então, esses investidores que ficam aí acompanhando o UOL, Infomoney e acham que aquilo ali serve de subsídio para tomar decisão, estão redondamente enganados, porque se está no Infomoney, se está no UOL, o mercado já sabe há muito tempo. Até aquele investidor que lê relatórios, aquele que assina o Empíricos ou assina outros relatórios de análise, na hora que um relatório desse está na mesa do Todo mundo já investidor, viu. você imagina Já o foi gestor, imagina o trader, imagina o tesoureiro de um banco, já sabe daquela informação há um mês atrás. Ah, Daniel, o que eu tenho que fazer? Bom, se você realmente quer fazer isso, você tem que fazer a sua análise, o seu valuation, a sua planilha e falar: eu discordo da opinião da asset tal, do gestor tal, do analista tal, para mim isso é quanto descontado. E vamos dar um exemplo bem claro, né, de quão profundo é a análise de uma gestão, né? Muito. Quando você pega, por exemplo, vou dar um exemplo, Ferbasa, que tem muita gente que conhece, já escutou falar, uma empresa aí boa pagadora de dividendos, etc e tal. As gestoras, os grandes fundos, quando vão investir numa empresa, normalmente esses caras vão até, vou dar o exemplo deles, os caras estão lá na Bahia. Os caras vão até a empresa, vão entender junto com um time de executivos o quanto aquela empresa é interessante para entender se vale a pena investir ou não. Ou seja, os caras não estão atrás da mesa ali só fazendo a compra ou a venda da ação. Os caras estão entendendo o negócio da empresa antes de fazer uma decisão. Não é simplesmente um relatório que eles fazem, eles vão atrás. Ô Jonathan, isso não é eu acho, eu penso, eu acredito que me iludiram. Então eu fiz um mestrado em economia na Getúlio Vargas e eu sentava do lado de um analista conceituado do Bradesco que cobria a Gol, a Embraer, e ele me contava que quando não era ele mandava uma paisana, uma pessoa qualquer, que chegava de madrugada na empresa para olhar o jardim, para colar no porteiro e falar assim: estão pagando em dia, como é que está o jardim, já atrasaram seu pagamento? Quem não conhece esse mercado não faz ideia do nível que esses analistas entram. O cara olha o jardim da empresa para falar: olha... Se alguém quiser uma dica aí de série, olha a série Billions, que fala bastante disso. Eu adoro, eu acho sensacional. Vocês sabem disso. Demais. Vamos dar um segundo passo. O que é uma desvantagem quando a gente fala aí de investir em fundo de ações? Posso começar? Por favor. Pode, claro. Sem dúvida, a grande desvantagem, até comparando com o fundo multimercado ou um fundo de renda fixa, porque o multimercado ou renda fixa, eles podem performar em qualquer cenário, mais ou menos. O fundo de ação não. O fundo de ação é refém da bolsa. Num cenário onde a bolsa não vai performar, um bom fundo perde menos do que perde a bolsa, mas vai perder. Daniel, mas e o fundo long and short? Aquele que está tanto comprado quanto vendido, esse também não vai performar? Olha, em teoria ele poderia. Na prática eu nunca vi. Não adianta. Se bolsa performa, por quê? Até aproveitando o seu gancho. O que é long short? Vamos explicar porque eu acho que muita gente nem sabe o que é isso. Na bolsa de valores, você pode ganhar dinheiro comprado, quando você compra barato e vende. Não existe comprar barato. Você compra e vende mais caro. Ganhei dinheiro. Comprei por 10, vendi por 15, ganhei 5 reais. Ponto. Ah, a bolsa está cara, eu acho. Se eu vender por 15 e comprar por 10, ganhei 5 também. Eu também ganhei 5. Ou Mesma seja, coisa. Você fez o inverso. Você primeiro vendeu, E depois né? comprou. No momento Eu não que o papel tinha estava nada, eu não caro. tinha nada. Eu deposito 10 mil reais na minha conta e aposto contra a bolsa. Eu vendo a descoberto, eu vendo sem ter nada, só vendo. Quanto mais cair, mais eu ganho. Porque você vai recomprar mais Esse cara barato. não é louco não, tá? É verdade o que ele tá falando, tá? Existe realmente esse tipo de operação, tá, pessoal? Inclusive ele já foi trader de bolsa durante muito tempo. Bem colocado, o meu background no mercado de renda variável e depois eu migrei para renda fixa, então eu posso falar com bastante propriedade. Como que você faz? O operacional é muito simples, você não tem nem que se preocupar com isso, a corretora faz sozinha para você. Se você abrir uma conta, depositou 10 mil e vendeu descoberto, vai aparecer lá aluguel, chamado BTC, que é o Banco de Títulos da CBLC, que é a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia da BMF, né? Mas voltando para o fundo de ação, um long short, ele está, vamos falar de um long short neutro,
se ele tem 100 milhões, ele está comprado em 100 e vendido em 100. Ele está 0 a 0. Então ele tem o mesmo volume de dinheiro que ele está comprado em ativos, ele está vendido em bolsa. Mesma coisa. Se onde ele está comprado subir mais do que ele está vendido, ele ganha. Se onde ele está vendido, tudo caiu, tudo, 100% dos ativos caíram, mas onde ele está vendido caiu mais do que onde ele está comprado, ele também ganha. Isso é teoria. A prática é, bons gestores sabem escolher ativos descontados, como a gente conversou aqui agora há pouco. Ele faz análise e fala, olha, essa empresa, devido a várias variáveis, eu acho que vale mais. Eles são muito melhores em comprar bons ativos do que em vender ativos caros. Então, na teoria, poderia ganhar, um long short neutro poderia ganhar na queda sim, na prática eu desconheço, então é melhor para quem for investir em fundo de ações saber que se bolsa performa, o fundo performa, se bolsa não performa, provavelmente você vai perder dinheiro. E em relação a uma carteira de ações, vocês acreditam que o fundo de ações vale mais a pena? Jonathan, aí não tem, até no meu blog tem vários vídeos a respeito e eu sempre começo dizendo não tem certo ou errado. Então eu vou citar alguns casos onde eu acho que o fundo é melhor e os casos onde eu prefiro uma carteira. Sem dúvida, carteiras até 20 mil reais eu faria via fundo. Porque para quem não sabe, bolsa tem um custo operacional. Para cada compra e venda, não é só na compra ou só na venda, é nos dois, tem um custo operacional. E eu vou além, tem um custo fixo e um custo variável. Então, volumes muito pequenos, esse custo vai onerar. Bastante, pode representar 2, 3 absurdos, 5% do patrimônio. Pô, você já que sabe é praticamente que ele ia ganhar. Ia ganhar. Para capital pequeno, definitivamente fundo. Se a pessoa não vai utilizar uma assessoria, o sabichão vai fazer sozinho, fundo. Eu já conversei com N investidores, N analistas, N gestores. É sempre assim, o cara ganha 1 ano, 2, 3. Quando perde, entrega tudo e mais um pouco. Se já é difícil para o profissional, imagina para o amador. Então, ou você conte com uma assessoria que vai te apoiar com ações, ou vá através de fundos. Então, onde é que o fundo é interessante? Para o investidor menor do que 20 mil reais. Para o investidor que não vai utilizar uma assessoria, que tem a intenção de fazer sozinho, vai para fundo. E se ele não for extremamente técnico, tem investidor que não tem assessoria, que vai fazer por conta própria, mas que tem todo o know-how e as ferramentas necessárias. São exceções. São mega exceções. Aí são os casos onde eu prefiro a carteira. Se você é um expert, faça uma carteira. Por quê? Ela é mais flexível. Se você escolhe os ativos, se você vê que você errou, você sai, se você estopa, vende ou recompra uma venda errada, você troca a posição muito rapidamente. Você tem estratégias com opções. Eu estou entrando em temas muito complexos, mas, por exemplo, você está comprado em Petrobras. Você até acha que ela sobe mais 3, 4% e não queria vender ela e fica naquela coisa, pô, vendo, não vendo. Se você vende uma opção, não vou prosseguir, eu vou parar aqui, você consegue um prêmio extra que vai te pagar esses 3%. Se ela subir 10, você ganhou 3. Se ela cair, você deixou de ganhar 3%. Então, você consegue otimizar esse ganhozinho extra. Uma carteira própria, além de você escolher os ativos, você é muito mais dinâmica, muito mais rápido, muito mais flexível. Então, para quem vai contar com uma assessoria, para quem ou contar com uma assessoria ou é um expert, eu prefiro uma carteira. Desde que acima de 20 mil, 30 mil, 50 mil reais. A partir de 25 mil, acima de 20 mil já é uma carteira, já vale a pena. Nesse cenário, ou assessoria ou ser expert. Qualquer outro, o fundo é mais interessante. Se a gente tiver que resumir, basicamente, então é isso. Ou um volume maior, ou o cara que realmente tem tempo para fazer isso. Ou que vai delegar para uma assessoria independente, como a sua assessoria, como a minha. Perfeito. Aí a gente tem expertise para fazer pelo cliente. Agora, tentar fazer sozinho, a onda de home broker, quando tiver fácil, o que é fácil, gente? Nunca parece ser fácil, mas tem time que sem querer foi fácil. Te digo uma, de 2004 a 2008, era impossível perder dinheiro, você comprava, subia, tudo, ruim, bom. Depois, perdeu tudo. De 2010
metade de 2015 até agora, era fácil. Acertar o time é muito difícil. Mas quem porventura caiu ali, vou comprar ação e comprou qualquer coisa, ganhou dinheiro. De 2018 para frente, vai ser fácil? Claro que não. Eleição, o bolso está no topo histórico. Você tem que escolher os ativos. Então tem cenários onde parece fácil e não é. Bom, vamos agora entrar na questão da carteira de ações. Quando a gente fala aí de investir numa carteira de ações, primeiro vamos explicar o que é uma carteira de ações. Investir numa carteira de ações, basicamente é você selecionar ações do qual você quer ser sócio. Tem que ter essa cabeça. Você tem duas formas de pensar em investir em ações. Ou você pode ser um especulador, que você basicamente vai comprar e tentar arranjar dinheiro, fazer dinheiro em períodos curtos de tempo, ou você vai ter uma cabeça de investidor e ser sócio de grandes empresas. Basicamente, acho que você tem essas duas visões. Eu vou falar uma frase que eu já falei num outro vídeo que eu gravei a respeito do tema, que eu acho que o Jonathan vai gostar muito, vocês também. Uma vez eu ouvi de uma pessoa: você tem 3 jeitos de ficar rico. Ganhar na loteria, melhor não contar com essa sorte. É muito difícil, é muito improvável. Ter uma ideia brilhante, aí você precisa ter nascido gênio. E por que não se tornar sócio de quem teve essa ideia brilhante? Então, quando alguém pergunta por que eu vou mexer com esse negócio de ação que tem risco, não é bem assim. Veja, se você faz uma aposta correta, você se torna sócio de alguém que vai te remunerar muito bem por isso. Na verdade, não é nenhuma aposta correta, é uma análise. Análise correta. É a palavra. E outra bem coisa, corrigido. Bolsa não é aposta, é análise. Se você for pensar e sair um pouco fora da caixa, a gente está no nosso dia a dia. A gente usa um computador da Dell, a gente usa um telefone da Samsung, da Apple. A gente tem que parar de pensar que talvez no nosso Brasil a gente tem poucas empresas que realmente estão no nosso dia a dia. A gente tem Petrobras, que a gente usa gasolina, a gente tem minério de ferro da construção da Vale, mas se a gente for um contexto um pouco mais amplo, essas empresas fazem parte do nosso dia a dia. A gente talvez não precise ficar só na característica de, eu estou comprando ações de forma especulativa, mas você pode ser sócio de empresas que estão aí de forma global. E pensar em aposentadoria, Exato. Pensar em crescimento junto com a empresa de longo prazo. É um investimento de longo prazo. Que vão ter cenários bons de crescimento da economia, cenários ruins, mas que no longo, 10, 20, 30 anos, muito provavelmente vão te dar um retorno muito maior do que o CDI. Não é à toa que um dos maiores investidores do mundo, Warren Buffett, é um investidor que começou a investir em ações com 10 anos. E hoje tem aí um patrimônio do segundo maior patrimônio do mundo. Então, assim, faz todo sentido o investimento em bolsa. Bom, deixa eu colocar um outro ponto. O que vocês acham que é a maior vantagem e também a maior desvantagem de uma carteira de ações? Eu acho que a vantagem eu já coloquei. É de ser dinâmica, é você escolher. E veja, um fundo ele acaba sendo um pouco mais do que a média, mas não muito mais do que a média. Normalmente, fora raríssimas exceções. Uma carteira pode dar 2 vezes. A média é o índice Bovespa. Um bom fundo supera, 10, 20, 30% o Ibovespa. Uma carteira pode dobrar o Ibovespa. Exato. Mas pode... Então, vou falar da vantagem é essa. E a desvantagem? A desvantagem, primeiro, o investidor ele tem que ter bastante conhecimento. Ele tem que saber analisar uma empresa, analisar o setor de uma empresa, analisar a conjuntura macroeconômica, ou seja, dado o cenário macroeconômico, o que isso vai afetar a atividade daquela empresa. Depois, ele tem que ter acesso a toda essa informação. Não adianta ter o conhecimento se ele não tem lá um terminal Bloomberg, ou uma Reuters, ou no mínimo um enfoque, um broadcast, um instrumento, um material que vai lhe dar a informação em tempo real. Além de dele ter que ter conhecimento, ele tem que ter acesso a essas ferramentas, saber fazer a leitura correta e, principalmente, dedicar praticamente a vida dele. Você esqueceu do principal. Quem arrisca? O tempo? Disciplina. Disciplina. A pior coisa que pode haver no mercado de renda variável é virar torcedor. Tá muito barato, daqui não passa. Eu ouvi muito isso ao GX quando estava R$4. Daqui não passa. Ela virou 15 centavos. Então não existe limite na renda variável. Pode virar pó, pode desaparecer.
Então você tem que admitir quando você errar, tá? E não sair rápido quando você acertar. Tem investidor que não pode ver 2% de ganho, vai lá e vende 3%. Veja, quando perde, ele perde muito. Quando ganha pouco, a conta ganha. Quando perde muito. Quando ganha pouco, a conta não fecha. Então, carteira de ações é difícil lidar com isso. E na verdade isso está na pré-análise, né? Antes de você comprar um papel, você analisou o setor, analisou a empresa, analisou tudo que tinha para analisar. E você tem o preço de compra e o preço de saída. Então, se você faz a análise correta, você não vai ter essa ansiedade. Ficar olhando todo dia, né? Subiu 5%, vamos pôr o... Não, Até seu preço de porque- saída está pré-determinado quando você comprou. Até porque às vezes as pessoas ficam tão ansiosas com o preço, né? Mas, pô, de um dia para o outro caiu 2, 3%. O que mudou na empresa? Não mudou absolutamente nada. É só uma diferença aí de demanda e oferta do mercado. Ou Então, de alguma assim, informação. E Né? vou às até vezes não mudou acalmar. absolutamente nada. Eu vou na até dar uma empresa. acalmada no público, que é o seguinte: normalmente os exageros na queda são mais fortes que os exageros na alta. Então, delação da JBS, o papel cai 25%. Aí papel que não tem nada a ver com a JBS, a Petrobras cai 20%, banco, a bolsa caiu 10%. Tem sentido uma delação fazer o país, a Bovespa, valer 10% a menos? Não. Uma bolsa de trilhões. Sabe? Então, bolsa tem risco, mas não é um risco incalculável. Você precisa ter a fração do capital que você não vai mexer em curto prazo, que você pode esperar, e sabendo o que está fazendo, você não está comprado numa empresa não operacional, as chamadas startups, né? É o caso da OGX na época, as do Ike Batista. Você está comprado em empresa que já paga dividendo, que já está no mercado há 20, 30, 50 anos, uma hora ela vai recuperar. Bom, é tão simples assim, uma hora vai recuperar? Você falou para não ser estabelecedor? Claro que não é. Vê fundamento, tem valor essa empresa, tem ativo, ela tem uma atividade, ela gera resultado operacional, está num momento de dificuldade, ela vai recuperar. Não. O segmento foi para o espaço, por exemplo, uma empresa de máquina de datilografia. Cara, você errou, desculpa. Vende e assume o prejuízo. E isso é um outro ponto que as pessoas têm que ficar muito atentas, né? Vamos pegar a época que o FGTS podia ser trocado por ações. Todo mundo quis trocar por Petrobras e Vale, ou seja, duas empresas completamente focadas em commodities. Diversificação zero. Né? E altíssimo risco. Ou seja, quando a gente fala em ações, a gente está falando, claro, de um percentual da sua carteira que você tem que ter, mas dentro desse percentual, que faz parte de uma diversificação de outros investimentos que você tem, esse percentual também tem que estar subdividido. Deixa eu fazer uma coisa, sabe que às vezes eles não entenderam. Você colocou certinho, Jonathan. O percentual é o seguinte: 10% da minha carteira como um todo, do meu patrimônio eu vou pôr em ações. Desses 10% em ações, tem que estar subdividido. E aí eu não gosto. Tem gente que também tem lá 10 ativos. Eu prefiro selecionar de 3 a 5 ativos, a não ser que seu patrimônio seja muito grande, e acreditar. É aquilo ali. Porque também se você comprar 20 ativos, acaba que você não tem nada. Não, e eu vou te falar, eu gosto disso, até porque a diversificação em excesso ela te traz a média. É a média. Aí você compra índice. E um outro ponto interessante nem todos os investimentos que você faz em ações, obrigatoriamente você precisa comprar ação. Então você pode principalmente, e isso acontece muito, principalmente os grandes investidores fazem isso. Eles compram a carteira que eles chamam de carteira ideal, ou seja, aquela carteira que eles realmente são sócios. Né? Então, por exemplo, eu vou comprar aqui Itaú porque eu gosto, é a melhor empresa de banco, eu vou comprar Cielo porque é uma empresa ali não financeira que eu gosto, né, da área financeira, meio de pagamento, e vou comprar mais, sei lá, BR Foods, que é uma empresa de proteína, são essas 3 empresas que eu quero ser sócios. E às vezes ele vai lá e fala, poxa, acho que está no bom momento de eu comprar CCRO, que é de concessão aí de rodovias. Só que ele vai se expor a essa empresa não porque ele quer ser sócio dela, mas porque ele acha que está no bom momento. E ele pode acessar isso via uma operação estruturada. Então ele faz para que em um determinado período de tempo, 3, 6 meses, 9, 12 meses, para buscar um ganho naquele período e não para ser sócio dela e tendo um prejuízo limitado. Então existem algumas oportunidades para não obrigatoriamente ele ser sócio, Sim, mas para buscar numa operação estruturada, bem feita, com prejuízo pré-determinado naquele período de tempo. Ô, Jonathan, existe oportunidade para todos os perfis. Você foi muito feliz nesse comentário, porque em toda a minha trajetória até partir para a renda fixa, né, quando eu trabalho com ações, é bem isso.
Fundamentalmente, você tem que pensar numa carteira de ação ou num fundo de ação, tanto faz. O nosso debate aqui é fundo ou carteira, mas nesse sentido tanto faz, para longo prazo. E aí é uma vantagem da carteira. Excepcionalmente, você vê oportunidade. Veja, vamos tentar fazer desse vídeo atemporal. Mas no momento que a gente está vivendo hoje, nem preciso falar a data, podemos falar, 2018. Mas se você estiver vendo isso aqui em 2020, 2030, não importa. Acontece que, um mês atrás, houve a carne fraca, né, que penalizou muito a BR Foods, e o pessoal da Triunfo foi pego na Lava Jato. Não aconteceu nada com o CCR, ninguém da Eco Rodovias foi pego, ninguém, mas todo o setor foi extremamente penalizado. Por quê? Deve ter coisa, claro. Se uma está pagando propina, é porque ou você paga ou você não tem concessão. Devem pegar futuramente, não estou nem aí. Já está descontado, já está no preço. Mas nitidamente isso é uma oportunidade. A empresa não está excessivamente endividada, não é falta de fluxo na rodovia, é simplesmente um momento político. O contrário, né? Os resultados veio o melhor da história, não? Uhum. A CCR apresentou o melhor balanço da história e poucos dias depois foi penalizada e nada aconteceu com ela, aconteceu com a concorrente. Olha só, isso para mim nitidamente é uma oportunidade. Agora, é para hoje? É para semana que vem? Claro que não. Provavelmente ainda vão pegar alguém lá dentro. Pode cair ainda mais. Não preocupa, já tá bom. Se você tentar fazer máximo e mínimo, você nunca vai sair do lugar. Compra e espera. Aí esquece fundo, você está fazendo o stock picking, né? Pegando aquela oportunidade através de uma carteira. Ela. E aí você bem colocou, eu não sei se eu quero ser sócio da CCR, mas eu vejo ali uma oportunidade. Muito bem colocado. Legal, vamos colocar agora os últimos 2 pontos aí. Para quem quer investir em ações ou investir numa carteira, o que essa pessoa precisa pensar? Primeiro em questão de tempo e segundo em questão do que fazer para começar a investir nisso. O fundo é mais simples, né? Basta você abrir a conta numa corretora, pode ser a corretora do seu banco ou uma corretora independente, exatamente, qualquer plataforma de investimento independente, e você tem acesso a diversos fundos. Você pode contar com o seu assessor para que analise. Posso fazer uma correção? Normalmente as plataformas de banco não oferecem nada independente. Que não seja do próprio banco. Então eu já começo corrigindo aí, eu não utilizaria a corretora do banco, uma corretora independente. Alguns bancos hoje em dia até têm, né? Depende da segmentação que você tá. Mas são poucas opções. Mas as plataformas abertas são muito mais completas bom, o único complicador é a quantidade. Você chega a encontrar 500 fundos numa plataforma boa de investimentos, né? E para analisar esses 500 fundos, obviamente de ações deve ter quantos aí numa plataforma boa? 40, 50. Pois é, você vai analisar 40, 50 fundos, 30, sei lá, 20, 30 gestoras, enfim, é melhor contar com a ajuda de um especialista, né? Do seu assessor de investimentos. Já a carteira de ações, o buraco é um pouco mais fundo, né? É claro. Porque a sua plataforma, a sua corretora vai te oferecer um sistema chamado de home broker. É o sistema onde você acessa via computador e lá você vê o preço das ações, você vê o booking, né, que é a quantidade, oferta de compra e de venda. Quem está comprando, a volume, né, a quantidade está sendo negociada. Você vê vários indicadores e nesse sistema você dá as ordens de compra e venda, fazendo a sua carteira. Mas, de novo, não basta ter um home broker. Você tem que ter um home broker, você tem que ter um sistema de informações, né? Os principais aí é o Broadcast, a Reuters, a Bloomberg, a Enfoque, né? Entre outros aí. Neológica. Que mais? E tempo para analisar tudo isso. Bom, eu acho que o principal aqui que a gente tinha que colocar era basicamente isso. Eu queria só fazer um último comentário, tá? A quem são recomendados? A quem é recomendado os fundos ou as carteiras de ações? Bom, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente fala de carteira de ações ou fundos, não importa, que é um investidor de longo prazo. Tem que ter essa cabeça. Apesar do investimento seja numa carteira de ações, que você tem uma liquidez curta, ou seja, em 3 dias você tem um resgate dessas ações,
seja no fundo de ações que você tem aí resgate desde 4 até 30, 60 dias no máximo, a cabeça, o perfil desse investimento ele é de longo prazo. Por quê? Porque a gente está falando de buscar rentabilidade a médio e longo prazo. Então, pelo menos aí pensar de 2 anos para frente nesse tipo de investimento, né? Assim sim, você vai conseguir enxergar realmente retornos superiores. Não sei se vocês concordam com isso também. Eu concordo plenamente. Eu quero fazer até uma brincadeira comigo mesmo. Eu falo assim que cabelo branco tem hora que ajuda. Para alguma coisa tinha que servir, né? E eu falo isso todos os dias com os meus clientes. A pior coisa que pode acontecer é um cliente desenquadrado. O que eu quero dizer com isso? Cada um tem um perfil, não tem certo ou errado. Pô, Daniel, é bom a ação? Fala assim, você que vai me dizer. Você vai me dizer. Eu vou te explicar o que é uma ação. Ó, ela funciona assim. O risco é esse. O retorno é esse. A dinâmica é essa. É longo prazo. E agora? Você me diz. Pô, gostei. O seu vizinho pode falar assim, nem a pau. Isso aqui eu tô fora. Não quero. Não tem certo ou errado. Você entende que vai ter momentos em que vai cair X%? Eu digo pelo contrário. Eu falo assim, olha, eu não sei quanto você vai ganhar. A única certeza que eu tenho, e é absoluta, porque eu nunca vi na minha vida e nem ouvi falar de alguém que ouviu falar, é que nunca perdeu. Vai perder num dado momento. Ponto. Tô afim de correr mais risco para obter mais setor? Então, vamos voltar para o enquadramento. Só um minutinho. Então, estar enquadrado é eu tenho vocação, eu tenho perfil para isso. E eu vejo que muita gente se engana. Porque o amigo está ganhando, o tio está ganhando, o primo está ganhando, o colega do lado aqui do trabalho comentou, cara, aqui tá lá empolgadão com as ações. E aí vai o cliente que não tem perfil. Sempre investir em fundo aí. Porque ele vai sabendo do risco, mas com a esperança de não ter risco. Você compreende a diferença de eu sei que tem risco, mas não vai acontecer, comigo não vai acontecer. Olha, ele compra uma vez, vende, tem lucro. Ele compra uma vez, vende, tem lucro. Ele compra a terceira vez, vende, tem lucro. Na quarta vez ele já está, pô, a ação é tranquilo, mas ele compra e perde. E perde mais. E perde mais. Ele esquece tudo que ele ganhou e vai falar que a ação é a pior coisa do mundo. Gente, calma. Então a primeira coisa é o longo prazo e você saber que vai oscilar. Ponto. Não vire torcedor. Não tenha esperança. Nunca ninguém sabe quando vai ter uma crise ou você vai ter o azar de escolher um ativo que vai ter uma delação, não sei, um caixa 2, tudo pode acontecer. Eu vou contar uma história, não sei se vocês conhecem a história do maior vendedor de ações do Goldman Sachs. Não. Ele vendia ação e dizia o seguinte, ele entregava um tijolo e entregava junto o endereço da casa dele um envelope. E dizia o seguinte, toda vez que o mercado de ações cair, você vai colocar dinheiro nesse envelope e jogar na janela da minha casa. Porque nesse momento vai ser o momento de a gente comprar mais ações. Então assim, a ideia era justamente essa. Se você for um investidor de longo prazo, você vai fazer isso. Você vai querer jogar esse tijolo na minha casa, mas você joga com dinheiro. Não. Porque vai ser o momento de a gente comprar mais ações. Eu tenho então, clientes, essa a ideia. Procura saber quem é o Barsi, um dos maiores investidores da Bolsa do Brasil, se não o maior. Ele está comprado em bolsa torcendo para cair, porque ele fala toda vez que cai eu compro mais. O cara está comprado e torcendo para cair. Isso é insano? Nem é. O cara está olhando para longo prazo. Bom, pessoal, eu acho que a gente colocou tudo. Colocou. Acho que a gente conseguiu colocar bastante aí do nosso conhecimento, tanto de fundos de ações quanto de ações. Se vocês gostaram, aproveita para curtir aqui esse vídeo. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam aí da nossa colaboração aqui nesse vídeo com o pessoal do Caminho para a Riqueza. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do canal deles, então aproveita para se inscrever no canal deles. E claro, se inscrever aqui no canal se você ainda não está inscrito. E cara, vai lá, aproveita para ver o vídeo no canal deles, porque os caras são realmente muito bons, como vocês acabaram de ver aqui. E se vocês quiserem deixar a mensagem final aí também. Quero agradecer ao Jonathan por essa participação, né? Enfim, é sempre um prazer estar aqui falando, sempre que precisar a gente fica à disposição. Não deixe de fazer seu comentário nesse vídeo, fazer pergunta. Também acessar o nosso blog, né? De novo, Caminho para a Riqueza. Se quiser fazer algum comentário, deixar uma pergunta. Quem sabe a sua pergunta não vira até um vídeo para a gente postar na London ou no Caminho para a Riqueza. Enfim, vira um conteúdo para uma próxima. Exatamente. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Obrigado. Até a próxima.